Fala, galera! Boa noite! Boa noite! É isso aí! Show de bola! Estão me escutando bem? Tô ao vivaço aqui, ao vivaço, direto de Brasília. 19 horas, horário de Brasília. Como é que é na Voz do Brasil? Não é assim? Sou Kátia Ferreira, um trem sim. Sou Kátia Ferreira, 19 horas. A Voz do Brasil! Muito bem. Boa noite, galera. Boa noite. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Não sei se todo mundo me conhece. Talvez algumas pessoas sim, outras pessoas não, mas eu sou Rafael Araújo, faixa preta da casa, né? Também sou o gerente educacional aqui do Insider da IGD. Eu acho que a gente está com um quórum muito legal. A gente tentou fazer uma mini, desse tamanho aqui, antecipação, né, que é um pouco do que vocês fazem para fazer um lançamento, não é verdade? Vocês receberam algumas mensagens ali desde segunda-feira, na terça-feira, hoje na quarta. Gravei até uns criativos simples aqui que vocês devem fazer. Eu gravei um criativo aqui agora, vocês viram? Fala, galera, tô aqui ao vivo. Já dei aqui, já tô com a mão na massa, igual vocês têm que colocar a mão na massa para executar o lançamento de vocês. Eu pus a mão na massa aqui também. Também tô fazendo com vocês. Mas tô vendo uma galerinha que já estava aqui no encontro, né? Galera, o que vocês estão fazendo aqui? Vai executar o lançamento, rapaz? Vocês estão viciados na gente? Fala, Raimundo, tem a Kelly. Eu vi a galera aí já mostrando o broche. Tamo junto, né? Eu sei. Vamos lá, vamos consumir essa parada aqui. Mas é um repeteco, né? De certa maneira, de uma palestra. Não é nem uma palestra, né? Aquilo ali foi um chamado para ação que a gente vai fazer aqui agora para quem não estava no encontro, né, principalmente, e claro, para tudo que a gente produz, com bastante potência, com bastante acurácia, cuidado, tudo que a gente faz é um grande aprendizado para vocês também, né, executarem para si próprios, para os seus alunos em dado momento. Então, para olhares atentos, até um chamado como esse aqui vai servir como inspiração para vocês fazerem as coisas. Eu estou olhando um pouquinho de lado, que eu estou vendo a carinha de cada um de vocês ali, e é muito legal. A navegadora que pediu para assistir, é isso aí. Não, todos devem assistir. Se você não estava no encontro, é uma obrigação estar aqui. Inclusive, eu gostaria que tivesse... Deixa eu ver, quantas pessoas tem ali? Deixa eu ver. 264 pessoas. Espero ter vocês até o final, né? Eu não tenho como teletransportar aí, dar um chacoalhão em cada um de vocês, mas já vou pedir aí, levanta a mãozinha, quem tá me escutando, as duas mãos. É meio Pablo Marçal, quando o Pablo Marçal faz isso, nada contra ele, tá? Nem nada não, mas quando ele faz isso, todo mundo faz, então eu tô testando. Aí, deixa eu ver, a galera tá me escutando, bem, estamos na mesma frequência de execução, frequência da fórmula, let's go. Vou só repetir, nunca é só repetir, né? Tudo que a gente faz... A gente vibra energia para todo mundo, né? Então, você quer receber energia de novo do desafio, movimentar, se transformar, esse aqui é o seu momento, né? É para isso que a gente está aqui. Vou trazer aqui algumas palavras antes da apresentação, de fato, e vou tentar ser breve. Eu sei que, né, 19 horas da noite, a galera chegou aí do trabalho, tá, né, um dia cheio, mas a gente vai passando, né, quando a gente chega aqui, deságua no primeiro encontro do Insider, que aconteceu agora nesse final de semana, a gente vê tantas famílias, de verdade, né, muita gente entra em dupla, entra em trio, pai, mãe, filho, e homens e mulheres ali acreditando no que a gente faz. A gente vai descendo também de cada encontro e vai vendo as diferenças entre os grupos, né? Cada vez que a gente divide, e a gente faz isso para entender cada momento em que vocês estão na jornada, e, claro, customizar, personalizar, entender exatamente como é que a gente ajusta e arruma engrenagem para que vocês consigam prosseguir, né, e fazer as coisas. Então a gente vê ali de um encontro do 10+, que no final das contas tem uma galera que é 100+,
né? Depois a gente passa ali pelos 5+. Lá no 10+, eles estão falando quase que de valuation, de investimento, de ampliação, de equipe, dentre outras situações. Aí você vai descendo para o 5, para o 2, muita estratégia de lançamento, as pessoas estruturando outros produtos, estruturando high tickets, estruturando outras estratégias também, boas estratégias, também falando mais de contratação, de equipe, né, de organização. Você vai chegando, vai descendo para o 1, que é um grupo muito interessante. Ainda tem muita gente colocando a mão na massa, do ponto de vista técnico ali, executando ainda um tráfego, executando outras ferramentas, inclusive é extremamente rico ali quando a gente chega no Plat, e até no 6D também, né? Tem uma galera no 6D ainda que está colocando a mão na massa. No 2, no 5, no 10, a galera já começa a delegar para a equipe, né? Por isso que a conversa é um pouco mais empresarial, até chegar no Insider, né? Agora, quando a gente passa pelo 2, quando a gente passa pelo 5, quando a gente passa pelo 10, a gente vê uma característica muito interessante. Eu não sei se todo mundo sabe, está na mesma página aqui também. O Érico, ele bateu os 500 faixas pretas, né? Então ele costuma dizer que ele acabou de subir a montanha, ele acabou de fazer o mais difícil, né? Subir um morro é muito mais difícil do que descer, né? Todo mundo, acredito, concorda com isso, né? Dada a medida, é muito mais difícil. Então ele já subiu a ladeira dos 500, né? Da meta pública que ele fala há tanto tempo e há tantos anos. Isso é sensacional. São minimamente 500 homens e mulheres que bateram 2 milhões. Isso que a gente sabe, tem catalogado dentro de casa, né? Então tem muito mais gente, né, que acaba até chegando no nosso ecossistema, até depois da formação do Insider, dos Plats, que chega, cara, eu também já fiz 2 milhões, Então a gente ainda tem um monte de gato pingado aí, sem contar que quase todo o mercado, desde quando ele começou, né? Quando ele começou, cara, não existia uma página de captura, não existia nem a Hotmart, né? Ele fala isso abertamente também. A gente construiu o nosso próprio gateway de pagamento. No nosso primeiro lançamento, né? Eu vou falar o nosso, né? Porque eu tô aqui dentro de casa, mas no primeiro lançamento dele, quando ele chegou lá e foi abrir o carrinho, e ele tinha lá adquirente, salvo engano era Cielo, né? Eu lembro dessa história, salvo engano era Cielo. Ele tinha lá adquirente lá, a Cielo, saiu batendo um monte de venda de uma vez, e eles bloquearam as vendas dele, de cara, né? Então, assim, o mercado mudou demais, aí todo mundo ali aprendeu, né? A geração de conteúdo, criação de conteúdo, página de captura. E olha que era uma página de captura para vender depois, né? Através do lançamento de um software. Então, tudo evoluiu muito rápido. E muita gente, né? A gente acaba pelos programas, pelo Platinum, que era antigamente, depois Tintana, depois virou os Plats. A gente tem um balão de ensaio muito interessante. Eu estou contando essa história toda porque a gente, né, vou me incluir como faixa preta, a gente tem uma característica. Alguns podem nascer com ela, outros podem adquirir. Com uma mudança, de fato, de hábito, de mindset, vou usar essa palavra chique, que é uma mudança de frequência, é uma mudança de consistência, de resiliência, e de continuar e de fazer frequentemente uma determinada coisa. E isso, quando a gente consegue fazer essa roda girar, a gente entende que no final das contas a gente está em constante movimento. Em constante movimento. Um passo de cada vez, sem parar. É o que nos define, praticamente. É o que define um faixa preta. É uma pessoa que não para de se movimentar. E, uma vez faixa preta, sempre faixa preta. Mas quando você vê que talvez um projeto até morra, é porque você parou de se movimentar. Aquele projeto parou de ser movimentado. A sua frequência diminuiu. Você diminuiu o seu ritmo. E quando você está no nível de empreendedorismo, isso não pode acontecer agora. Quando você está no início, aí que o seu movimento tem que ser maior. Aí que você tem que subir a ladeira. Você tem que subir a sua ladeira. E olha que aqui dentro do programa, a gente ainda pede o mínimo. É igual passar nota 6 na escola.
né? Aqui em Brasília é nota 6, né? Na minha época era de até 100. É o nota 6, nota 7. Que é fazer 5 lançamentos no ano, minimamente. Mas, para isso, você tem que se movimentar. Para isso, você tem que se movimentar. E no final das contas, esse movimento, ele gera uma coisa: transformação. Então, o mote do nosso encontro, nosso primeiro encontro do ano, foi em volta dessa transformação. Foi criar movimento para gerar transformação. Então, quero agora que vocês coloquem aí movimento. Eu não vou nem colocar gera a palavra, eu vou encurtar para vocês. Movimento transforma. Então coloca aí no chat. Movimento deu até... Eu tô até grilado. Movimento... Cara, deu 300 mensagens aí. Até travou aqui o sistema, galera. Movimento transforma. E ó, o Érico ele contou uma história, só pra gente finalizar. Ele contou uma história de um rapaz que veio do zero. Não é trivial, gente, fazer 100 milhões. Não é trivial. Pouquíssimos dos 100 milhões. Você tem o 10 milhões, você tem os 100 milhões. Você chegar do 10 é uma coisa, no 100 é outra. E a gente tem um camarada que veio no Insider, ele contou a história que estava ele, a esposa dele, no mundo paralelo. Quem é que estava no mundo paralelo também? Levanta a mão. Mundo paralelo. E ele entrou num desses mundos paralelos, absolutamente do zero. Absolutamente do zero. E a esposa dele estava muito ansiosa, estava tendo crise de ansiedade. Inclusive ela que ia entrar e ela falou que estava... Ela realmente começou a passar mal lá, queria que ele tivesse presente no nosso jantar, no nosso almoço, né? O almoço que a gente faz quando os insiders entram, o almoço ou o brinde, né? Depende. E ele estava percebendo que aquela pessoa estava passando mal ali, né? Estava passando mal. E eventualmente deixou ele entrar e tal. E nisso ele evoluiu para entrar no Insider junto com ela, para dar força. E ele começou lá, aquela mesma jornada. Primeiro lançamento, aquele lançamento de 5 vendas, 10 vendas. Eventualmente foi a fórmula, o movimento foi acontecendo. Depois de um ano ali, mais ou menos, ele bateu 6 em 7. Depois ele bateu a faixa preta. Depois, num dado momento, ele foi num desses encontros que a gente... E o Érico fala isso abertamente. E eu tô aqui nos bastidores, eu sei disso. A gente não combina as coisas que vão acontecer no palco, elas acontecem organicamente. É impressionante. Então, num desses encontros do mundo paralelo, 2 anos atrás, algo assim, 1 ano, 2 anos atrás, ele foi lá cortar. O Érico perguntou: pô, tem alguém aí para cortar a pulseirinha que bateu a faixa preta, ou bateu 5 mais, ou bateu 10 mais, que a gente pode. E coincidiu dele, cara, bati os 10 mais e tá lá. Foi lá, cortou a pulseirinha, e aí ele pediu: cara, mas eu quero colocar, já me comprometer aqui com um novo marco. E o novo marco era o quê? Os 100 mais. Ele bateu os 10 milhões em 12 meses e colocou a pulseirinha, e aí ele queria a pulseirinha do Érico, né? O Érico até falou: pô, você não quer uma pulseirinha nova? Né? Geralmente essas pulseirinhas ficam fedorentas. Não, eu quero a do cheiro do Érico. Quero sentir o cheiro do Érico, vou ficar com ela aqui, né? Eu tenho a minha aqui também. E foi isso. E, cara, esse casal, ela tinha o projeto dela, né? Então ela só ia cortar com o projeto dela, e ele também tinha projeto com ela, mas tinha o projeto com o expert dele. E aí, nesse ano agora, no final desse ano, eles bateram, e aí ele foi, né? Passou o tempo, então nesses últimos 12 meses, ele foi e bateu os 100 milhões, na verdade 104 milhões, era o Rafa Medeiros e a Aline Baldissera. 104 milhões de reais em 12 meses. Talvez vocês conheçam, né? O expert dele é o Renan Botelho, né? Não sei se vocês conhecem, mas podem dar depois no Instagram. E ó, não tem high ticket, não tem nada, infoproduto. Então é um cara da base. Então quando você vê uma pessoa que está aí com vocês do zero,
né, que bateu 100 milhões. Por quê? Porque tem a galera dos 100 milhões, tem lá a Hotmart, Hotmart é uma startup, tem, sei lá, o Marx, o pai dele já era empresário, os caras fazem, um negócio esplendoroso já há um tempão, beleza, utilizou o Fórum e tal, bateu lá os 100 milhões, tem Brasil Paralelo, tá lá, também é um negócio peculiar, diferente. Então, tem projetos diferentes, mas, cara, um cara que veio da base, vendendo infoproduto, curso mesmo, online, bateu 104 milhões, e aí quando você pergunta para ele, o que é que te define? Cara, um movimento, não parar. Comecei, não para mais. Feito, melhor do que perfeito. É a roda girando o tempo inteiro. Então, o movimento, repete aí para mim. Movimento, coloca no chat aí para mim. Transforma, galera. Movimento transforma. Bem, então vamos lá. Vamos cortar aqui para nossa primeira ação, uma ação para acelerar os seus 6 dígitos, para a gente continuar esse movimento e trazer esse movimento para vocês. É essa a proposta dessa conversa hoje, tá? E eu tenho a consciência tranquila aqui na minha cabeça que a gente entrega tudo que é necessário para acelerar os resultados dos nossos alunos aqui dentro do Insider. Eu não tenho dúvida disso. É um programa extremamente completo, complexo, com uma trilha clara, com 11 mil vídeos. Se você abrir lá a área de membro do Insider, tem muita plantão de dúvidas todos os dias, contatos com faixa preta. Eu sei que a gente entrega tudo que é necessário aqui. Mas eu também sei que muita gente procrastina. Por N motivos. Vai deixar para depois, fica com medo em determinado momento, fica esperando tudo estar perfeito para começar. A gente sabe disso também porque a gente recebe vocês falando isso, a gente checa com o navegador, acha que não está pronto ainda o seu projeto, o seu produto, não está no momento certo. Só que teve uma vez que isso se intensificou de uma maneira nunca vista antes por todo mundo. Foi na pandemia. O medo tomou conta, paralisou todo mundo. Essa galera ficou louca. E olha que a gente tinha muita gente aqui no Insider. E no nosso sentimento aqui, a gente precisava fazer alguma coisa. E a gente lançou um desafio. A gente pensou, cara, vamos lançar um desafio. A gente vai fazer junto com eles, passo a passo. Vamos enviar lá uma lista exata do que eles têm que fazer, um passo de cada vez. Vamos criar um movimento. Então, pela primeira vez, o Érico lançou um desafio que se chamava 20LL. Essa foi a história. Lá na pandemia, em 2020. Dá uma olhada só nesse vídeo aqui. Pode me tirar e toca, por gentileza, o vídeo todo. Vocês me digam se estão... As lojas devem ficar fechadas, exceto supermercados e farmácias. A decisão foi anunciada horas depois de a Organização Mundial da Saúde declarar pandemia da Covid-19. O comércio enfrenta uma das piores crises da história. Só no Rio de Janeiro, as vendas caíram quase 30% e cerca de 30 mil lojas fecharam as portas por causa da pandemia. Esse ano foi um ano muito atípico. E todo mundo, no mês de março, tremeu. Estava todo mundo apavorado e ninguém sabia o que ia acontecer. Abrimos carrinho bem na semana que começou a quarentena. Foi tipo um balde de água fria, sabe? Porque a gente estava num momento de muito medo, sabe? E eu percebia que como eu estava com medo, eu não conseguia matar a objeção medo com a outra pessoa. E eu vi aquele pânico acontecendo, eu falei assim, segura aí galera, vamos fazer junto comigo, eu vou segurar na mão de vocês e você só tem que respirar fundo, uma tarefa de cada vez e vai funcionar. Eu postei na comunidade, como vocês quebram a objeção medo, né? E veio assim, tipo 40 pessoas
lançar o bote salva-vidas pra mim, sabe? Aí você jogou o bote salva-vidas pra mim também com o desafio 20LL. Olá, Insiders! Esse é um vídeo rápido, porém importante, para te convidar para um desafio. Um desafio de tomar ação no mundo real. Um desafio de estar comigo. Na hora que começou a pandemia e que vocês organizaram muito rapidamente algo para tirar as pessoas do lugar do ai socorro, o que vai acontecer agora? E colocar as pessoas em movimento, isso é o que eu busco com os meus alunos, colocar as pessoas em movimento. Isso é o que a gente busca entre nós. Isso é o que a gente deseja e busca para o nosso filho. Que a gente sempre esteja em movimento, porque o movimento transforma. Talvez ninguém tivesse tido a coragem de fazer isso. Então, quando ele fez, quando nós fizemos, quando um grupo grande fez, muita gente veio e começou. Quem não teve nem coragem de fazer esse desafio, veio em seguida e já fez porque viram os resultados. Então, quando a gente vê o resultado, a gente realmente se encoraja. Então, assim, quando a gente saiu de 17 vendas para depois começar a multiplicar de novo para 40, para 80, para no lançamento recente nós fizemos 300 vendas. Essa relação de ensinar o caminho através da imagem do Érico aparecendo, cara, e a gente vai fazer tudo que for necessário para que a gente evolua. Esse processual foi muito importante no desafio, porque a gente até então não tinha. A gente fazia as coisas, mas era assim, lançando, meu Deus, o e-mail de tiro de alerta, meu Deus, vai abrir carrinho, meu Deus, sabe? Era assim, era uma loucura. Aí veio o desafio 20LL. É assim, fecha o olho e checa. Tchá, fecha o olho, tchá, o próximo, tchá, 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 checa. Além de tudo, um monte de gente postando, navegador no pé. A gente tinha que fazer 2 lives por semana. E assim, meu Deus, né? Ei, doutora, quer aprender a investir? Vem aqui. Mas tu ficou parado aqui. Quando eu comecei a falar, tu parou e ficou me olhando, amor. Ei, doutora, você quer aprender a investir? Vem comigo, vou fazer a gente. Vou te lascar, amor. Veio tão sonhado 6 em 7. É verdade que não foi um 6 em 7, foi um 6 em 3. Nosso nicho foi muito afetado pela pandemia. Ele era a venda de milhas aéreas, velho. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Vamos fazer o que está no nosso controle, vamos seguir o GPS igual a gente tem feito até agora, que vai dar certo. Com o próximo desafio dentro do Insider, tudo. No dia que o carrinho abriu, a gente fez 100 mil reais em 10 minutos, em 30 minutos. Esse lançamento ele deu quase 450 mil de faturamento pra gente. A gente tinha dinheiro para fazer mais um lançamento. E quando a gente falou isso, apareceu um desafio lá no site que eu nunca vou me esquecer dele, que é o desafio New Expert. A gente encontrou uma pessoa incrível para poder fazer um lançamento e a gente bateu 185 mil reais em 7 dias. Obrigado pelo desafio, porque no momento de pandemia, faturar 4 vezes mais do que a gente faturou no ano passado, num ano onde tudo parou, onde eu teria todas as desculpas do mundo para parar de lançar, meu mercado foi completamente atingido, fotógrafos de evento. E a gente agora participou do desafio 20LL e a gente conseguiu fazer em 6 horas 160 mil reais. Minhas turmas presenciais estavam lotadas, tive que fechar tudo, sem previsão de volta. E aí veio o desafio do Érico, ticando lá tudo que tinha que ticar, escrevendo o que tinha que escrever, roteirizando como tinha que roteirizar, e a partir disso eu descobri qual que era o conteúdo melhor para minha audiência. A gente conseguiu mensurar muitas coisas e ter o primeiro 6 em 7 a partir de um desafio. Uau! Em meio à pandemia, esse resultado, uau! Virou a chave, virou totalmente a chave pra gente, esse desafio que o Érico lançou, porque eu comecei a dar muito conteúdo, a galera começou a ver e realmente procurar. E aí veio esse lançamento do bolo de casamento. Depois a gente tá falando de uma coisa que é casamento, no meio de uma pandemia que ninguém sabe quando vai voltar esse tipo de evento, e eu tô aqui vendendo curso de bolo de casamento, né? Como que vai ser isso daí? E aí a gente abriu o carrinho e foi incrível. aí foi a alavancagem para o nosso primeiro 7 dígitos. E era 10. É 1.012. Eu acho que a ação ela é o que mais impacta. Então ver o Érico e ver vocês fazendo realmente aquilo que vocês se comprometeram a fazer e fazendo mais do que aquilo,
faz com que eu olhe para mim e para o meu negócio e fale, e aí, filha, vamos se mexer? Movimento. Transforma ou não transforma, galera? 129 milhões de reais em um mês com um movimento. Em um único mês, galera. Eles precisaram, a gente estava lá por eles. E por que eu estou te contando isso? Bem, esse é um sentimento nosso, né? A gente entrou numa sala de guerra e ficamos ali pensativos como é que a gente pode gerar mais resultados. A gente sempre faz isso, quase toda semana, né? Com o passar dos anos, a gente identificou que o Insider estava sendo construído para ficar cada vez mais customizado. Antigamente, para você fazer um nicho, um avatar, uma Roma, você precisava fazer um Implementation Day. Ou a gente chamava também, já chamou várias vezes, de Bootcamp. E a gente ia lá, usava o ciclo dos 4 E's, que a gente já falou para vocês. Eu acho que muita gente que já ouviu falar sobre o ciclo dos 4 E's. Ensina, exemplifica. Vocês fazem, depois a gente dá o feedback para alguns e a coisa acontecia. Era como a gente conseguia entregar. Mas agora, se você quer construir o teu nicho avatar em Roma, você marca de acordo com a sua agenda um diagnóstico lá com faixa preta, na minha opinião, todos eles espetaculares, sempre super experientes. Ele constrói isso junto com você. Você já dá o primeiro passo, isso tudo pronto. Isso é ótimo. A ideia é gerar mais resultado mais rápido. A gente gasta mais, isso tem um custo altíssimo pra gente, mas a gente gera mais resultado, gera mais impacto. Nada de errado com isso. Geralmente, mais personalização para vocês, mais assertividade. Essa era a ideia. Mas, com essa customização, a gente se esquece de coisas que a gente fez no passado, ou pode esquecer, que já gerou muito resultado para a gente. Nesse caso, muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. Porque esse foi um lançamento diferente, executado de uma maneira diferente, que gerou muito movimento. Isso acontece às vezes na vida. Eu não sei vocês, eu mesmo. Pode, depois vocês colocam aqui no chat para mim depois que eu falar isso. Mas eu mesmo já tive. Se você começar a fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai lembrar de um monte de hábito bom, de coisas boas que você fazia no passado, que te geravam um bem-estar, um resultado XYZ, de uma maneira muito potente, muito legal, e que você parou de fazer. E só depois lá na frente você falou, poxa, eu tinha tal resultado, isso me fazia tão bem, era assim, assim, assado. Você vai lembrar. Tem gente que vai ser uma meditação, tem gente que vai ser alguma coisa um hábito de leitura, qualquer outra coisa que faça sentido na sua vida. Eu, por exemplo, corria muito, e isso me dava muito bem-estar. Todos os dias. A cachaça não é uma delas, não. Era a corrida mesmo. E aquilo me fazia muito bem. E eu parei. Depois, e isso, tava gerando ali uma crise, me deixava mais ansioso, não vou falar uma crise de ansiedade, mas me deixava mais ansioso, com menos vigor, menos vitalidade. E acontece, às vezes na correria da vida a gente deixa de fazer uma parada. Né? Coloca aí vocês aqui uma coisa, tenta fazer uma retrospectiva, uma coisa que fazia no passado, que você deixou de fazer e gerava muito resultado e que você talvez gostaria até de retomar. Independente da tua idade, do que você faz, sei lá, andar a cavalo, academia, ler. São hábitos que a gente perdeu, muito possivelmente fazia ou faz um bom e você pode retomar, né? No meu caso, eu consegui retomar a corrida, né? Tenho corrido diariamente e isso me faz um bem danado. Uma clareza mental volta, minha disposição volta, vitalidade, vigor, natação, bicicleta. Vocês vão colocar um monte de coisa aí, né? Quem sabe vocês não retomam também. Na nossa aqui, essa ferramenta era o desafio, que foi capaz e é capaz de gerar um grande movimento, como vocês viram no vídeo. E o movimento
transforma. Por isso a gente decidiu lançar o maior movimento desde 2020 aqui no Insider, com o desafio Movimento Transforma. A ideia é de trazer vocês aqui, juntar todo mundo aqui nessa sala, tá com a sala lotada. Lá no Insider a gente conseguiu 99% de adesão a esse desafio, que vai ser um desafio diferente, eu vou explicar aqui por quê. É fazer esse movimento acontecer. Todo mundo que está parado por algum motivo tem que se movimentar com a gente nesse desafio. Todo mundo. Não faz sentido estar num programa como esse e estar parado, por qualquer motivo que seja na sua vida. Não faz sentido. E a gente não quer deixar ninguém para trás. Então eu tenho navegador, eu tenho plantão de dúvida, eu tenho diagnóstico, check-up, análise, eu tenho tudo aqui dentro. Eu acho que a única forma agora, eu acho que o último meio é tentar colocar vocês dentro em movimento. Então não faz sentido estar fora. Primeiro passo vocês já deram, vocês já estão aqui nessa sala aqui junto comigo. Tem um monte de gente que nem escutou o desafio e o quão difícil será, mas já está dentro. Eu já gostei de você. Jaque, Rose, dentre outros aí, Elaine. Então vamos embora. Um desafio te leva a fazer algo, galera. Faz você agir. Mas o que gera mais ação? Aqui é um aprendizado mesmo, né? Mais gatilhos mentais. A fórmula é sobre isso. É sobre empilhamento de gatilhos mentais. Estão comigo? Nada faz uma pessoa agir mais do que gatilhos mentais. Absolutamente nada. Então vocês vão anotar essa fórmula aí. Desafios é igual mais gatilhos mentais. Anota essa fórmula aí, ó. Desafios é igual mais gatilhos mentais. Inclusive, uma ótima forma de você, sei lá, emagrecer, se é algo que você queira, tocar um violão, igual vocês colocaram aí, aprender uma língua, é entrar num desafio. Nada mais gera resultado do que um desafio e um empilhamento de gatilhos mentais. E o que significa um desafio? É um evento de comprometimento coletivo com prazo definido de início e fim, que possui tarefas passo a passo até sua conclusão final. Simples assim. Então, para você dar um passo em direção ao desafio, o que você precisa fazer aqui agora é colocar esse botão aqui, ó. É o botão do comprometimento. Você só precisa se comprometer. E aí eu vou pedir para vocês colocarem aí no chat: eu estou comprometido. Eu estou comprometido. Todo mundo que estava lá no Insider tá com esse botão. Eu não tenho como entregar esse botão para vocês, mas eu acho que eu vou entregar algo muito a mais depois. Muito a mais. Muito mais. O que não é um desafio? Não é uma competição e também não é mais um entregável. Ele é simplesmente um movimento. O que o movimento gera, galera? Transformação. É necessário movimentar. Não tem condição ficar parado. Na vida, no tempo. Essa é a característica da faixa preta. Quantas vezes a gente já falou, a faixa preta tem que entrar primeiro na sua cabeça para depois ir para o pescoço. Primeiro na cabeça, depois no pescoço. E através desse movimento a gente quer colocar na sua cabeça. Quais são os benefícios? Gerar mais resultado para você, fazer com que você se movimente, saia da procrastinação, se for o teu caso, e execute as ações necessárias para fazer o 6 e 7 muito mais. De uma maneira extremamente assistida. E é por isso que a gente está fazendo esse movimento com vocês. Movimento transforma. Movimento transforma. Como que vai funcionar esse desafio? Então preste atenção nesse momento. A etapa 1 é a etapa de inscrição. Você vai se inscrever aqui no desafio.
movimento transforma hoje e eu quero seu comprometimento aqui hoje com o seu futuro. Vocês já colocaram aí no chat para mim. Eu espero que 100% das pessoas que estão aqui assistindo e que vão até assistir depois se comprometam. Se você está parado por algum motivo, a gente vai sair desse lugar junto. Essa é a promessa. Junto a gente é mais forte, a gente vai sofrer junto, a gente vai fazer junto e a gente vai se celebrar junto. A gente está junto desde o momento zero que vocês entraram aqui dentro. A gente está junto. E as inscrições vão começar hoje. Aqui eu nem corrigi o PPT, mas foi do dia 28 e vão até 6 de março. A gente vai colocar depois no chat o link para inscrição, tá? Lá no final. Etapa 2. Etapa de recebimento do SNA. Vai ser uma planilha compartilhada individual com as tarefas diárias até a conclusão do seu lançamento. Quem fez, galera, é o que eu falei lá no início da nossa live aqui. Quem fez a inscrição no encontro, você está aqui só para escutar de novo. Você já escutou, você já entendeu, você já se inscreveu, tá tudo bem, tá bom? Aqui é para a galera que não teve a oportunidade de ir no encontro, se comprometer e entrar no desafio e saber o que a gente fez lá. Então, no momento do SNA, que vai ser uma planilha individual, a gente vai trazer as ações passo a passo para vocês executarem, tá bom? E aqui a gente colocou até as ações que eu sei que vocês costumam pular. Mesmo, tintim por tintim. O que você acha difícil, porém é importante. Vai estar lá da maneira mais clara possível. Agora, aqui que está o diferencial, ainda mais, tá? A gente vai acompanhar esse SNA, tarefa por tarefa. Se você deixar de fazer um item dessa lista, você é eliminado desse lançamento, ou desse desafio. Vai ter eliminação, e eu vou explicar por que depois. Então, a partir do momento que você dá o passo para se comprometer, você vai cumprir o SNA do desafio, que é um SNA diferente. Você vai ter tempo para fazer as tarefas, óbvio, mas o navegador, a nossa equipe, ela vai ficar compartilhado com o nosso time, ela vai olhar tarefa por tarefa, vai te dar até uma deadline para conclusão. E a gente vai cortar do desafio caso você pare e trave. Eu não quero que você trave. O navegador vai ficar no teu pé, vai encher o saco para você fazer. A gente tem um plano também para você não parar, tá? Então vai ter um grupo de sacadas e também de avisos do desafio. Vai também ter um espaço específico do desafio na comunidade do Circle. Quem está no desafio está no grupo. Quem não está no desafio não vai ver nada de desafio. Você não vai ter acesso a nada. Então é só para quem está comprometido e dentro do desafio. E se você for eliminado porque parou, travou, não é a ideia, você rapa fora do grupo. Sai da comunidade do desafio e está eliminado. Qual que vai ser a data dos lançamentos? 9 de abril. E o clássico 6, 8 e 10 de abril, claro que ali, se for ao vivo e tudo mais, a gente ajusta, mas a ideia é que seja na mesma semana, com a abertura do carrinho no dia 13 de abril. Então anotem aí, são a data dos seus próximos lançamentos. Vocês vão me perguntar, Rafael, mas eu já tenho o meu marcado, Rafael, já não sei o que, bom demais, talvez você nem precise do desafio. Se já está marcado, você vai fazer, talvez você não precisa. Mudar tudo para participar do desafio dessa maneira. Eu gostaria que a maioria das pessoas entrasse para a gente criar o movimento. Porque o meu desafio é bater os 129 milhões. Meu desafio é que 1.000 pessoas, a gente tem mais de 1.500 pessoas dentro do Insider, todos façam juntos e a gente bata aquele recorde. E eu sei que tem muita gente que está no 9 de abril. Tem muita gente que já estava marcado no 9 de abril. Eu sei, é uma ótima data, inclusive. Excelente data.
Galera recebeu já no 5º dia útil, tá com o cartão lotado, vazio, recebeu o salário, é ótimo para vender. Etapa 3, a execução do SNA. Ou seja, a gente vai preparar o SNA, depois que você se inscreveu, você vai ser colocado num grupo na comunidade do Circle e vai receber o SNA customizado, tá? Para execução. Isso deve acontecer até o dia 9, tá? Etapa 3, execução do SNA. Você vai receber, então, todas as tarefas que precisa executar, passo a passo. E como que eu vou garantir que você vai ter tudo lá? Nós vamos estar todos os dias úteis desse desafio, tirando porra de plantão de tráfego, plantão de dúvida todo dia, diagnóstico, check-up, análise, tudo que tem. Eu e a equipe de faixas pretas estaremos todos os dias úteis desse desafio, ao vivo, passando tarefa por tarefa do SNA, dando aulas. Isso aqui é necessário para eu movimentar, gastar dinheiro de hora de faixa preta, que não é barato. Eu gastar minhas horas, minha noite, meu final de semana com a família, para estar dentro desse desafio, eu preciso do seu comprometimento. É uma missão minha, é uma parte da minha vida. Eu estou tirando o tempo de cuidar das minhas crianças, de ver meu filho crescer para fazer essa parada. Não é uma brincadeira. Não é drama também, porque você sabe que a gente não é dramático a esse ponto. Mas é a realidade. Pra vocês terem ideia, inclusive amanhã eu vou viajar, tenho uma imersão para fazer, volto na segunda-feira para fazer essa parada. Já trabalhei o final de semana passado inteiro, segunda-feira estava aqui, eu não paro. A gente não para. O nosso movimento é intenso, extremo. E aqui eu já estou há 2 anos nesse ritmo. 2 anos. Quanto tempo você vai ficar esperando para fazer essas paradas acontecerem? Não faz sentido. Então teremos, no final das contas, a gente vai produzir muito mais conteúdo do que você precisa. Eu, com certeza. Eu quero que a Hotmart dá o pau lá no dia 9 de abril. Ele vai até escrever o que está acontecendo no mercado digital, que está caindo um monte de venda. É isso. Então a gente vai dar o exemplo. A gente vai ter oficina para destravar pontos específicos. A gente vai chegar com coisa pronta. A gente vai escolher algumas para arrumar, né, na oficina. Então tem que chegar com coisa pronta para a gente arrumar. É disso que se trata a oficina. Você vai aprender também com o erro dos outros. Vai ter sessão diária, então, via Zoom, com faixas pretas, explicando cada ponto do SNA até a abertura do carrinho. Vamos estar junto até na recuperação de vendas. Até na recuperação de vendas, com o carrinho aberto. Você lembra que eu falei, então, que o navegador vai acompanhar? Ele vai acompanhar ativamente. Vai checar se você fez todas as atividades. Ele vai estar no seu pé. Se está parado, se não está parado, o que você está fazendo. E a gente sabe que tem as pessoas, tem os coelhinhos, tem as tartaruguinhas, mas você se comprometeu. Tem os tartaruguinhas, tem os coelhinhos, mas você se comprometeu. A gente vai ativamente pegar na mão. A gente vai dar, não é nem os nossos 150% que a gente sempre promete. Nossos 300% dos nossos 50%. Vocês vão dar o quê dos seus 50%? Coloca aí no chat para mim. Não tem desculpa para não fazer. É isso aí. Não quero ninguém para trás. A live de abertura das ações de desafio a gente vai fazer com as tarefas do SNA. Anota aí dia 9 de março. A gente vai passar a data, a hora. Muito provavelmente vai ser na parte da noite. Mas não vou prometer. Deixa a gente fechar aqui a agenda. Porque, como eu disse, estarei voltando de viagem, de Porto Alegre ainda, para Brasília, para tocar essa parada com vocês. 300% de comprometimento. Você vai receber o SNA do desafio com a execução diária até essa data, individual.
e a gente passa para a etapa 4, que é o reporte dos resultados. Um passo obrigatório vai ser o debriefing dos resultados, para ficar claro. Eu preciso saber o resultado de cada um de vocês e você precisa ter clareza de tudo que você executou para fazer a análise de lançamento e aprimorar para o próximo. Nós vamos fechar esse carrinho juntos aí. E vocês vão ter um período específico para fazer o debriefing para nem com isso procrastinar. Não interessa se fez 0 vendas. 1, 2, 3. Você tem que debriefar e fazer a parada direito da melhor maneira que você puder. Senão você não ajusta, você não continua o movimento que nós começamos. Você não continua o movimento não pode parar. E a etapa 5 vai ser a divulgação dos resultados. A gente quer saber sobre todos os resultados de todo mundo, concluir o desafio e quais foram os maiores resultados também. Não são grupos diferentes, nós estamos na mesma, a gente está na mesma toada. É o mesmo desafio. A única coisa que muda é que na semana da abertura do carrinho, vocês têm datas diferentes. Por quê? Porque o CPL são 3 vídeos, obviamente, então 6, 8 e 10, ou 6, 8 e 9, e o semente é dia 9, né, que é um tiro só na quinta-feira. Mas o desafio é único. Mas as ações, o SNA, ele vai ser específico para cada pessoa de vocês, vai ter seu nome lá. E aí, para uma pessoa que vai executar o clássico, na hora que vocês se inscreverem, vai ter lá uma pessoa para executar o clássico e depois uma pessoa para executar o semente. Né? Um SNA para executar o clássico, um SNA para executar um semente. Então, cada um tem tarefas a serem desenvolvidas. Inclusive, por exemplo, o clássico tem que fazer mais live do que o semente. Né? Então, você tem tarefas diferentes. E a razão do desafio é vocês lançarem, é terem resultados, ter os primeiros faturamentos de vocês, ampliar os faturamentos. Mas mesmo assim, né, eu acho que isso já é bom demais por si só. Já é o objetivo de estar fazendo tudo isso, movimentando a empresa inteira, todos os navegadores, toda a equipe de operação, faixas pretas, tudo. Mas a gente decidiu fazer algo por vocês, algo a mais. Tá? Premiação. A gente vai ter um prêmio geral para quem completar todo o desafio, todas as tarefas do CNA, inclusive, claro, colocar o debriefing de resultados, mas vocês não vão saber o que é. Então, todo mundo que participar, pode ser Kit Kat, né? Para a vida toda, eu não sei. Mas todo mundo que participar vai ter um brinde surpresa. Vai ganhar alguma coisa. Todo mundo que participar e concluir todas as tarefas do desafio, tá? Conclusão final, sem eliminação. Então, requisitos: completar o desafio, inclusive o debriefing de resultados, e a gente também vai ter um prêmio individual por faturamentos, para vocês se dedicarem ainda mais na oferta de vocês, nas suas lives, conteúdos, aquecimento, tudo que é necessário. Seus criativos, serem realmente criativos. Então, o primeiro lugar de faturamento vai ter a participação completa em um encontro do Plat 2+, vai ter uma visita guiada para conhecer a operação e estrutura no escritório da EGD, churrasco com faixas pretas e 3.000 para tráfego custeado pela Hotmart. O segundo lugar vai ter uma participação no encontro do Plat 1+, né, liberada, visita guiada para conhecer a operação também, churrasco com faixas pretas e 2.000 para tráfego custeado pela Hotmart. E o terceiro, uma visita guiada para conhecer aqui o escritório, o churrasco e R$1.000 de tráfego pela Hotmart. Então a gente decidiu também premiar aqueles que conseguirem mais distante, ir mais longe nesse desafio do ponto de vista de faturamento também. E a gente acredita que isso faz com que vocês desenvolvam ainda melhor o projeto de vocês. Lembrando que o objetivo não é essa premiação. A gente decidiu fazer isso para incentivá-los ainda mais, para melhorar, mas o incentivo é, cara, tamo junto nessa.
Tá aqui o QR Code. Quem se inscrever, a gente tá com um PIN super comprometido, vai ter um PIN no próximo, lá no próximo encontro, né? Quando vocês estiverem com a gente lá. Mas quem se inscrever, a gente vocês vão ter aí, preenchendo o formulário, vocês vão ter aí todos os direcionamentos para qual... coloquem lá para qual lançamento será, se vai ser o semente, se vai ser o clássico, preencham de uma maneira muito completa, correta, né, para a gente gerar o SNA de uma maneira correta e completa, tá bom? Gente, eu expliquei, olha só como é que é louco, né, a mente do ser humano. Eu acho que, gente, o prêmio, eu sei que vocês ficam focados no prêmio. O prêmio é teu lançamento, o prêmio é teu faturamento, o prêmio é o esforço completo do time para entregar essa parada. Que é homérico. Vocês não fazem ideia. Movimentar o time nessa direção. Mas todos vão ganhar um prêmio. Vai ser um brinde surpresa, a gente vai escolher bem escolhido, vai ser legal, vai ser bacana, né, para quem concluir. Mas é isso aí, ó, o prêmio é mudar de faixa, o prêmio é entender que no próximo encontro você vai estar lá, 10K, 25K, 50K. A gente teve tantos exemplos. Eu não disse uma coisa do vídeo que eu passei lá no início. O vídeo que eu passei no vídeo, aquele vídeo foi gravado na época. Todos que estavam naquele vídeo viraram faixa pretas. E a gente não sabia na época. Um ou outro. Um lá que estava só com a placa de faixa preta. Que bateu a faixa preta lá no desafio. Os outros a gente não sabia da história. O que ia acontecer com eles. Todos viraram faixa pretas. Inclusive, vários deles estão aqui até hoje. Sidney, Wesley, vários. Fazem até análise de vocês. E tudo começou lá no desafio. A gente não sabia que ia gerar aqueles faixas pretas lá atrás. Então o prêmio é esse. O maior prêmio que vocês podem ter é começar esse movimento, porque movimento transforma. E a transformação é para vocês. A equipe está colocando o Typeforms aí, é só clicar aqui no chat. O Gabriel está colocando aí. Não tem custo financeiro. O custo financeiro é o teu investimento em tráfego. Se você for fazer tudo por conta própria, você é lançador e expert, é isso. Eu quero saber quantos inscritos aqui nós teremos. Temos ainda aí 300 pessoas aí na sala. Entra! Você está com um lançamento clássico para o dia 6 de abril. O clássico é dia 6 de abril. Todo mundo deveria se inscrever no desafio. Todo mundo. Bora participar. Eu quero todo mundo movimentando, eu quero todo mundo na comunidade. Vocês não estão lá na comunidade ainda. Eu preciso de vocês. Todo mundo que estava fisicamente lá se comprometeu. Saiu energizado a enésima potência do encontro. A enésima. Eu estou tentando transmitir isso para vocês online aqui, é um pouco mais difícil. Mas se não for agora, quando? Começa semana que vem, segunda-feira, não tem desculpa para não lançar. A gente vai fazer a parada junto. Tintim por tintim, explicado, tintim por tintim, cada tarefa da parada. Vai ter lá plantão técnico, vai ter lá nicho, avatar e Roma, como faço minha oferta, meu produto, tudo. Vamos fazer live. Galera, eu vou fazer live lá no Instagram do Insider. Quem aí segue Insider Mentoria? Segue aí. Insider Mentoria. Nem estava programado isso. Eu vou fazer as lives de aquecimento que vocês têm que fazer. 5, 6, 10. Eu vou fazer a live. Vou colocar a faixa preta ou eu vou fazer as lives junto com você. Vou fazer o meu raiz, tirando dúvidas do Insider, lá ao vivo, lá no perfil do Instagram, para fazer a live junto com vocês, para destravar. Até isso eu acho que eu vou fazer.
Acho não, né? Tô me comprometendo aqui. Eu vou fazer plantão de dúvidas. Não sei se a Priscila vai ficar brava, se o Érico vai ficar bravo. Vou me virar depois. Falei que eu gravei, tá gravado aqui, eu me comprometi. Ferrou já. Vou lá, vou fazer live. Eu não quero ver nenhuma faixa branca lá no evento. De quem entrou no desafio. Nenhuma, zero. Lançou, já mudou para azul. Não quero ver ninguém aqui faixa branca mais. Não faz sentido. Vamos embora. Deixa eu ver se tem mais um recado. O recado final é esse, galera. Movimento transforma. O movimento transformou minha vida, continua transformando. A gente quer continuar esse movimento com vocês. Você tá aqui dentro comprometido, eu sei que tá cansada. Tá a Luana Vidal lá, tá cansada, abrindo a boca. Tem a galerinha cansada à noite, quarta-feira. Mas vocês estão aqui, cara, por um motivo. Não faz sentido estar dentro do maior programa de mentorias do Brasil, do mundo, quiçá do mundo. Não existe outro. E não aproveitar as oportunidades. Como eu disse lá no início também, a gente pede 5 lançamentos. 5 lançamentos é nota 7 para passar de ano. Aqui a gente faz muito mais. E tem muito mais possibilidade no digital. Educação não é passageiro. Não é uma coisa passageira, não é uma coisa que satura, não é nada disso. Até o movimento da educação do digital é algo que veio para ficar para sempre. Não tem como evoluir. A evolução disso é um holograma, sei lá, eu chegar lá na casa da pessoa, teletransportar, sei lá, não tem. Problemas continuarão existindo. Onde tem problemas, eu preciso de solução. As pessoas estão sedentas por isso. Vocês têm que colocar isso para o mundo, as soluções de vocês para o mundo. Para ontem. Então, a partir de semana que vem, cara, a gente fez o maior movimento desde 2020. E vocês têm que fazer parte disso. São 6 anos depois para ter um movimento desse, assistido, pegando na mão, todo dia, diariamente. Não deixa para depois. Uma ótima data para fazer. O tempo vai passar de qualquer jeito, você fazendo ou não. Vamos embora. Movimento transforma, galera. Boa noite para vocês. Esse era o recado. Coloca aí, vamos terminar com o Movimento Transforma no chat aí. Vamos fazer a corrente do Movimento Transforma. Movimento Transforma. Acho que 300 movimentos transforma. Vai travar de novo. Nilza, quero ver você também colocando aí, hein? Elci, Rodrigo, Eretusa, todo mundo. Raimundão, Cláudia, já colocou, que eu vi. Rodrigo, Letícia, vai passando aí. Albino tá bravo, tá não? Dá um sorriso aí. Aê! Abraão. Tem muita gente aí. É isso aí, galera. Obrigado. Boa noite. Movimento Transforma. Esse é o momento de você estar com a gente e transformar a sua realidade, transformar seu negócio digital. Tá com a gente nesse movimento. Mais uma vez, é muita intensidade, muito esforço do time para uma pessoa ficar de fora. Eu não quero ninguém ficar de fora. E quero que vocês façam. Se está precisando de ajuda, pede ajuda para o navegador. Se tem alguma outra situação que está acontecendo, traz para a gente quer saber a dificuldade. Mas não quero ninguém para trás e ninguém ficando de fora. Quero que o dia 9 a Hotmart ligue para o Érico falando, velho, o que você arrumou? Tá acontecendo alguma coisa aqui que ele não estava previsto. Foi o maior pico de vendas do mês, foi o maior pico de vendas desde janeiro, alguma coisa assim.
É isso que eu quero. Beleza? Então vamos, tamo junto. Comigo até dia 9. Assim que eu voltar de viagem, estaremos juntos, dando start no desafio Movimento Transforma. Beijo pra vocês. Até logo.